Boa noite, pessoal. Boa noite para quem está entrando. Pessoal só com foto bacana aí, ó. André na estica, Ariana, Bruna também, só pessoal chique, ó. Tem o João Fernando ali, o Edson, olha só. Bela foto, Ariana. Ah, Bruna, todo filtro. Até parece. Filtro para esses barbados feios aí. Gente, vamos tocar então a nossa aula. Vamos ligar, vamos abrir aqui a nossa compartilhamento. E aí, tá rolando até desafio de abrir câmera, olha aí. O problema de abrir a câmera é pegar o aluno dormindo, então é melhor, né, muitas vezes deixar fechado, né? O professor dá aquela pegada, o aluno tá dando aquela cochilada, né? Professor, Gente, aquela apostila que o senhor tudo passou. bem, se estiver no bar, não tem coisa melhor do que estudar no bar. Você vai Professor, bebendo, a matéria até fica mais fácil de compreender, né? Professor, Gente, brincadeiras à parte, vamos dar prosseguimento aqui aos nossos estudos de direito do trabalho, direito individual do trabalho. Aulas passadas a gente estava focado principalmente na distinção da relação de trabalho e relação de emprego. Recapitular, porque é um ponto de extrema importância, né? Agora, a partir de agora, a gente vai começar a dar uma corrida para ver os pontos mais importantes. Mas o que a gente viu? Relação de emprego nada mais é que aquela relação formalizada com a dotação de carteira de trabalho, onde são concedidos todos os direitos dos trabalhadores previstos na CLT e na Constituição Federal, certo? Beleza, professor. Você mencionou que na relação de emprego são 5 requisitos, exatamente. Nós temos um exercício de uma atividade por uma pessoa física com pessoalidade mediante subordinação, não eventualidade ou habitualidade e mediante remuneração ou onerosidade. Então, nós temos 5 requisitos que devem estar presentes para a configuração de uma relação de emprego. Diferentemente da relação de trabalho, onde a relação de trabalho ela é gênero, ou seja, menos requisitos. Então, faltando um dos requisitos da relação de emprego, normalmente estaremos diante de uma relação de trabalho e não uma relação de emprego. Relação de emprego normalmente é regulada pela CLT, relação de trabalho normalmente regulada pelo Código Civil, por se tratar de uma prestação de serviço de natureza civil. Beleza, professor? Então, você recapitulou aí a regra de relação de emprego, relação de trabalho. Nós começamos a falar de algumas regras sobre relação de trabalho, mencionamos os autônomos, os eventuais. Bom, professor, o que é o trabalhador autônomo? O trabalhador autônomo nada mais é do que uma relação de trabalho na qual lhe falta subordinação. Existe ainda a relação eventual, onde lhe falta a habitualidade. Então, vejam que quando falta algum requisito daqueles 5 que a gente consegue caracterizar o vínculo de emprego, falta um. Eu pergunto ao João Fernando. João Fernando, sobre o material, professor, sobre o material que foi passado, ele é para todo semestre? Não, João. Aquela lá era até a aula da semana passada, ou até a aula, né, essa aula que nós estamos revisando hoje. Aí a gente vai complementar a partir das próximas aulas o material, certo? Então, o material ele é um pouco extenso, mas ele é um material complementar, beleza? Seguindo, gente. Então, retomando. Então, a relação de trabalho, faltou um dos requisitos da relação de emprego,
estaremos... É bastante coisa, João, bastante coisa. Mas fica tranquilo que para a prova depois a gente vai dar uma indicada em quais pontos são mais importantes, tá? Então a gente vai dar uma indicada aos pontos que não podem faltar nos estudos. Seguindo, quanto à relação de trabalho, a gente falou então do autônomo, quando houver a falta de subordinação. Por quê? Porque o trabalho autônomo normalmente ele é exercido por conta própria de quem o exerce sem subordinação. Mencionamos advogados, contadores e médicos como exemplo. E de trabalho eventual quando lhe falta habitualidade, ou seja, o trabalho ele é esporádico ou de curta duração. Né? E como eu disse, tanto trabalho autônomo como trabalho eventual, eles estão regulados no âmbito do direito civil. Vimos ainda o trabalho do avulso. O trabalho do avulso é uma situação bem atípica. Por quê? Porque a relação do trabalho do avulso, que é uma forma de prestação de trabalho, é uma relação de trabalho, o avulso, que pode ser portuário ou terrestre, o maior exemplo é o portuário, mas a relação do trabalho avulso é uma relação triangular. E apesar dele não formar vínculo nem com o órgão gestor de mão de obra, nem com o sindicato e nem com o tomador de serviços, todos os direitos conferidos na CLT serão concedidos a esse trabalhador avulso. Isso por disposição da Constituição e da legislação. Portanto, há uma determinação que haja, né, a aplicação das regras da CLT ao avulso. Portanto, eles têm todos os direitos de um trabalhador com vínculo de emprego padrão, ou seja, que está num contrato de emprego. Diferentemente, o avulso ele não tem vínculo nem com o tomador e nem com o órgão gestor. No entanto, não é porque não existe vínculo que não tem direito. Tem direitos trabalhistas, sim, e esses direitos deverão ser o quê? Fiscalizados pelo órgão gestor e pagos pelo tomador. Certo? Mencionamos que existem os avulsos terrestres, normalmente que trabalham aí através das indicações dos sindicatos rurais para a prestação de serviços que não têm natureza de permanência, ou seja, no trabalho avulso há a prestação de serviço a vários tomadores em pequenos períodos, e é um trabalho especial. Nós vimos trabalho temporário, agora eu não me recordo, vimos trabalho temporário, pessoal? Trabalho temporário é uma relação triangular também, só que no trabalho temporário existe o quê? Uma relação de emprego. No trabalho temporário existe um trabalhador temporário, uma empresa de prestação de serviço temporário e uma empresa tomadora de serviço. Na empresa prestadora de serviço é que existirá o quê? O dever de vínculo de emprego com o trabalhador. O trabalhador é contratado, né? Esse trabalhador é contratado pela empresa de trabalho temporário para prestar serviço junto à empresa tomadora. Então, também é uma relação trilateral. No entanto, o trabalho temporário ele configura uma situação de terceirização e haverá um vínculo, portanto, do trabalhador junto à empresa de trabalho temporário, certo? Tanto que está aí no organograma, a gente viu a aula passada, existe o que? A relação triangular. Essa relação triangular deve ser observada. Além disso, existe, como disse, duas relações. Uma da empresa de trabalho temporário com o trabalhador, isso vai ser um vínculo de natureza trabalhista, enquanto a contratação da empresa tomadora, a empresa tomadora contratando a empresa prestadora de trabalho temporário, há uma natureza civil, um vínculo de natureza civil, ou seja, uma relação entre duas pessoas jurídicas via de regra, certo? Vimos aí que o trabalho temporário tem um prazo máximo de 180 dias, normalmente são prazos de 90 dias no trabalho temporário, podendo alcançar até 180 dias, certo? O ambiente de trabalho é responsabilidade de ambos, tanto do tomador quanto do prestador de serviço. Em caso de acidente, o trabalhador pode acionar ambos, certo? Seguindo, né? Essa aí é a revisão do que a gente falou da terceirização. Quando não houver pagamento das verbas pelos trabalhadores, pelos tomadores, aliás, pelas empresas prestadoras de serviço temporário, a empresa tomadora será subsidiariamente responsável pelas verbas trabalhistas durante o período do contrato de trabalho temporário, certo? Professor, e no caso de falência
da empresa de trabalho temporário? Aí, nesse caso, a empresa tomadora será solidariamente responsável. Via de regra, portanto, se a empresa prestadora ela deixa de pagar algumas verbas trabalhistas, a empresa tomadora responde de maneira subsidiária. Qual que é a regra da responsabilidade subsidiária? Primeiro, você vai ter um benefício de ordem de ter que exigir essas verbas de uma determinada pessoa, de uma determinada empresa. Se essa empresa não tiver patrimônio, aí você pode socorrer da empresa de maneira subsidiária. Diferentemente da responsabilidade solidária, onde você pode exigir o crédito de ambas indistintamente ao bel prazer de quem as executa. Nesse caso, haverá responsabilidade solidária quando houver trabalho temporário, apenas no caso de falência, certo? Seguindo. Aqui foi, eu acho que está até marcado esse X aqui, que é o ponto onde paramos. Professor, trabalho voluntário é uma forma de trabalho? É. Eu mencionei para vocês, quando a gente deu o conceito da relação de trabalho, que relação de trabalho é todo exercício de atividade humana onde há a prestação de serviço de uma pessoa a outra, seja essa pessoa que presta serviço, essa é normalmente pessoa física, a outra que é pessoa física ou pessoa jurídica. Beleza, professor? E o trabalho voluntário? O trabalho voluntário é uma forma de prestação de serviço? É uma forma de trabalho? É, gente. Só que o que falta? Se a gente pegar aqueles requisitos da relação de emprego, o que difere o trabalho voluntário de uma relação de emprego? É exatamente a falta de pagamento, a falta de onerosidade. Por quê? Porque o trabalho voluntário ele é uma causa benevolente, é de beneficência, é o que? É de ânimo gratuito, né? Ele não é prestado com o objetivo de atingir finalidade lucrativa. Nem para a empresa onde esse indivíduo está exercendo esse trabalho voluntário e nem para o próprio trabalhador ele tem esse objetivo. Difere, gente, não confunde o trabalho voluntário com o não pagamento da empresa. Então, digamos aí, a gente trabalha numa determinada empresa e a empresa, não vou pagar esse mês para você. Você vai trabalhar de trabalho voluntário para mim, tá certo? Não. Se eu não fui na contratação advertido que seria um trabalho benevolente, e se eu não concordar nesse trabalho benevolente e nem seja a finalidade da empresa, não haverá essa possibilidade. Então, o trabalho, o ânimo de beneficência, ele tem que estar o que patente, tem que estar evidente logo na contratação. Então, o indivíduo, quando trabalha como empregado padrão, por exemplo, eu sou professor, eu tenho a expectativa de receber um salário no mês seguinte à prestação de serviço, até o 5º dia útil. No entanto, essa prestação ela não afasta o quê? O ânimo de receber. Então, a prestação de serviço eu espero receber, eu tenho expectativa de receber no mês seguinte. Já o trabalho voluntário é diferente. O indivíduo não espera nenhuma forma de pagamento e a empresa também, a empresa não, né? Normalmente a entidade aí, beneficente, também não tem finalidade normalmente lucrativa. Então, considera-se serviço voluntário a atividade não remunerada prestada à pessoa física, à entidade pública ou privada que não tenha finalidade lucrativa. Tem previsão na Lei 9608 de 1998 e não se confunde, como eu disse para vocês, com a falta de pagamento. Então, um exemplo de trabalho voluntário. Falar um que eu exercia um tempo atrás. Vai ter um bom tempo que eu não faço isso, ficando velho, né? Mas antes, quando eu era mais novo, recém-formado, um tempo depois, o que acontecia? A gente fazia visitas em escolas públicas, fazendo orientação sobre o ramo de direito. Então, na verdade, era eu e outros professores, só que de outras áreas, engenharia, administração, história, geografia. O que acontecia? A gente ia expor, né, para as escolas públicas, principalmente a ensino médio, quais eram as atividades exercidas pelo advogado, juiz, Ministério Público, para instruir esses adolescentes, né, para terem ciência do que era o trabalho com direito, quais eram as perspectivas, o que esse indivíduo poderia trabalhar, quais as áreas de atuação. Isso normalmente era uma informação. Eu ia nessas escolas públicas, juntamente com esses professores que faziam a exposição das suas áreas, assim como eu fazia de direito, exatamente o quê? Apenas para conscientização e para facilitar a escolha da profissão desses alunos, né, desses adolescentes.
Então, isso era um trabalho voluntário. Eu ia na escola pública não aguardando receber alguma coisa, eu não fazia isso para ter um retorno financeiro. Era uma causa de beneficência, apenas de instrução. Normalmente, é esse tipo de trabalho voluntário que é feito por professor, por exemplo, educação física, que vai, ou aqueles professores de artes marciais que vão até os bairros mais carentes e lecionam 2, 3 vezes por semana aulas de artes marciais, taekwondo, jiu-jitsu, judô, sem objetivo de finalidade lucrativa, sem ter algum retorno, prestando serviço normalmente a ONGs ou até mesmo dentro de uma escola pública, certo? Então, trabalho voluntário, ele tem um caráter, como a gente mencionou, benevolente, é um caráter de caridade, ele é um caráter filantrópico, certo? E não gera vínculo de emprego essa prestação de serviço de trabalho temporário. E como mencionei, está disposto na Lei 9608 de 1998, certo? Só como por ser um contrato especial, tem que ser um contrato assinado, tem que ter um termo entre o trabalhador voluntário e a entidade pública ou privada sem finalidades lucrativas. Próximo ponto, estagiário. Aí entra na parte boa aí, né? Agora a gente vai estudar um pouquinho da parte estagiário. Gente, a lei do estágio, ou a lei que vai trazer os direitos do estágio, está prevista na Lei 11.788 de 2008. Então, na minha época, não havia nenhum tipo de proteção ao estágio. O estágio, a brincadeira é que o estagiário era escraviário, né? Então, havia uma série de abusos que eram acometidos em relação ao estagiário. Hoje existe uma regulamentação com uma série de proteção dada aos estagiários. Ainda é, Jefferson? Pois é, eu acho que é menos agora, hein? Não estou dizendo que não tem ainda não, mas hoje em dia é menos, hein? Te garanto, na minha época não tinha proteção nenhuma não. Vocês vão ver aí, por exemplo, de jornada, eu trabalhava 8 horas de estágio. Hoje em dia existe uma limitação, mas a gente vai ver isso para frente, né? Na minha época também, estagiário batia muita perna, porque se tinha que ir ao fórum, hoje tem processo eletrônico. Existem algumas facilidades hoje para o estagiário está melhor remunerado. Na minha época também existia um pagamento muitas vezes menor que o salário mínimo, ou menor do que o valor adequado. Hoje em dia existe uma série de proteções que iremos ver agora, tá, Jefferson? Então, depois a gente faz um quadro comparativo, você vai ver que tá ruim, mas não tá tão ruim assim. Tá igual aquele, você viu aquele, tem um meme que tava bom, mas ficou ruim. Depois parece que ficou pior, mas aí ficou ruim. Então, mais ou menos assim tá o estágio, né? Brincadeiras à parte, gente. Então, o que define esse contrato especial de estágio? É um contrato de trabalho, ele não gera vínculo de emprego, ele é um contrato especial e a finalidade do estágio é exatamente um ato educativo. É preparar esse indivíduo para o futuro, garantir um trabalho produtivo a esses estudantes, a esses educandos, a esses estagiários. E haverá o quê? Nada mais que uma preparação. Então, o objetivo não é lucrativo. Apesar de haver o pagamento do estágio, o principal objetivo do estágio é a formação profissional, é o estudo desse indivíduo, certo? Professor, e o estágio pode ser fornecido apenas na educação superior, no ensino superior? Não. Existe estágio de ensino superior, de educação profissional, de ensino médio, de ensino de educação especial e até mesmo dos anos finais do ensino fundamental. Então, não é o estágio digamos aí, uma prestação de serviço que é voltada, ou uma forma de contrato de trabalho voltada apenas ao ensino superior. Então, ele vai desde o ensino superior até os anos finais do ensino fundamental, certo? Professor, quem que pode oferecer estágio? Bom, o nome que se dá à parte que pode oferecer o estágio é parte concedente, é quem vai conceder a vaga de estágio. E quem pode ser essa parte concedente? Tanto pessoas jurídicas, de direito privado, né, quanto as pessoas
jurídicas de direito público, ou seja, os órgãos da administração pública. E também pode ser parte concedente, a parte que concede o estágio, profissionais liberais de nível superior, como é o caso aí, né, no nosso ramo. Pode haver estágio de direito, que normalmente são profissionais liberais, que serão as partes concedentes, aqueles que contratam os estagiários. Então, pode ser iniciativa privada, iniciativa pública, pessoa jurídica de direito privado, pessoa jurídica de direito público, administração pública e profissionais liberais. Como a gente já adiantou, quais são os objetivos do estágio? Gente, é exatamente o quê? É um projeto pedagógico, é uma formação do estagiário, ou seja, preparar esse indivíduo e se educando para uma vida cidadã e para o trabalho futuro. O estágio ele pode ser de duas naturezas, ele classifica-se de duas formas. Tem o estágio o estágio obrigatório e o estágio facultativo. No estágio obrigatório, existe no curso a disposição que para a graduação, ou seja, para que o indivíduo venha alcançar o bacharelado, é requisito para a sua aprovação e obtenção do diploma que ele exerça o estágio. E existe o estágio não obrigatório, onde os cursos não estabelecem uma necessidade, uma obrigatoriedade, uma regra imperativa, ou seja, é uma atividade opcional o estágio e não uma obrigação. Em direito, o estágio ele é obrigatório. Existem outros âmbitos que eles são não obrigatórios ou facultativos, como na administração, por exemplo. Então, na faculdade, né, agora, não em razão da pandemia, a maioria estão suspensas, mas existem os núcleos de prática jurídica. Nos núcleos de prática jurídica é exatamente onde você vai cumprir o estágio obrigatório. Ah, professor, mas eu posso estagiar no escritório particular? Pode. Eu posso substituir do estágio do núcleo? Depende. Tem algumas faculdades que permitem, outras que não. Tem outras que tem que ser dentro da faculdade, que é aquele núcleo de prática jurídica, certo? Lembrando que aqui a gente tem uma relação também triangular, tá? No estágio. Existe a instituição de ensino que faz a educação teórica e pode existir a pessoa a administração pública ou, né, a iniciativa privada, né, uma profissional liberal, uma pessoa jurídica de direito privado, que vai ser a parte concedente e existe o estagiário. Tem que haver uma relação triangular e tem que haver um termo de ajuste do estágio entre esses três entes, certo? Lembrando, a relação do estagiário com o escritório ou com a parte concedente do estágio não é de emprego, não é vínculo de emprego, tá? O objetivo do estágio prático é exatamente a complementação do ensino teórico, tá? Então, o estágio ele não cria vínculo de emprego. Ah, legal, professor. Existe um limite para a contratação de estagiários, gente? Em ensino superior e nível médio profissional, não. Então, por exemplo, pode ter um escritório aí com um advogado e 10 estagiários? Pode, porque não há uma limitação de estagiários em estágio de nível superior e de nível médio profissional. Ah, legal. Mas e para os outros? Ensino fundamental, os últimos anos de ensino fundamental, nível médio não profissionalizante, por exemplo, professor, e educação especial, por exemplo. Bom, nesses casos, existe uma tabelinha que traz a seguinte regra. Vai poder ter um estagiário para quem tem até 5 empregados. Poderá ter até 2 estagiários, quem tem de 6 a 10 empregados. Poderá ter 5 estagiários, quem tiver de 11 a 25 empregados. E acima de 25 empregados, 20% a empresa poderá ser constituída de estagiários. Lembrando, essa disposição quanto ao tabelamento de número de estagiário, ela não se aplica a estágio de nível superior e nem de nível médio profissionais, de nível médio profissional, certo?
Beleza, professor. Quais são as obrigações da parte concedente? Normalmente, observar as regras, realizar um termo de celebração de compromisso com a instituição de ensino e educando, zelando por seu cumprimento, né? Indicar aí um responsável profissional para o que exatamente fazer a avaliação desse indivíduo, ou seja, vai ter alguém aí para fazer a avaliação desse estagiário, certo? Tem que ainda ter seguro contra acidentes pessoais, deve ter aí o termo de realização do estágio, assim que o estágio for terminado, a parte concedente deve dar um documento comprovando o estágio. E, enquanto isso, as instituições de ensino têm por objetivo indicar um professor orientador, né, para fazer a avaliação dessa situação. Também tem que assinar o termo de compromisso, deve avaliar as instalações do estágio, né, normalmente verificar como está sendo prestado esses estágios, elaborar normas complementares e instrumentais de avaliação dos estágios e comunicar a parte concedente o início e o término do ano letivo. Ponto de extrema importância. O estágio ele terá duração não superior a 2 anos. Então, o prazo máximo de estágio, a mesma parte concedente, é de 2 anos. Então, não sei se vocês aí exercem estágio, mas, por exemplo, tem alunos, colegas de vocês, de outras turmas, que eles normalmente começam a fazer um estágio dentro da administração pública, mas a administração pública mantém eles como estagiário pelo prazo de 2 anos. Então, digamos aí, estou lá no Fórum Civil de Cuiabá, trabalhando na vara. Fico 2 anos lá. Terminou os 2 anos, eu serei desligado. Receberei meu termo de estágio, mas serei desligado. Posso trabalhar em outro órgão público? Pode. Mas posso ir trabalhar na Defensoria Pública? Pode. Ministério Público? Pode. Justiça Federal? Pode. Ou seja, você vai mudar o órgão, aí você vai ter mais 2 anos de estágio, certo? Professor, e os direitos dos estagiários? Brinquei com o Jefferson ali, que normalmente o direito dos estagiários, antigamente a gente não tinha muitos benefícios. Por exemplo, não tinha jornada estabelecida, limite de jornada, então normalmente a gente trabalhava jornada padrão de 8 horas. Não tinha garantia de salário mínimo, não tinha férias e por muitas vezes trabalhava no sábado. Hoje em dia existe um regramento. O que acontece? Hoje, apesar de não ser denominado férias, porque férias é pago para quem tem um contrato de emprego, existe o recesso para o estagiário. Ele tem direito a 30 dias de folga, ou seja, 30 dias de recesso, ou, né, entre aspas, de férias, certo? Isso depois de trabalho, né, superior a 1 ano. Professor, e se não tem 1 ano? Aí ele tem direito ao recesso de maneira proporcional. Professor, você falou aí da jornada. Como é que funciona a jornada? Bom, da seguinte forma. Tem direito a receber? Tem, André. Tem. Se, por exemplo, o indivíduo sair, né? Eu saí depois de 1 ano e não foi pago esse recesso, vai ter direito ao pagamento do recesso, sim. Certo? Entre aspas, Professor, vale lembrar aquela jornada, situação... como é que fica? A jornada ela é estabelecida de acordo com a educação, com a modalidade. Então, vamos lá, aí é uma pegadinha, por quê? Porque normalmente o estagiário não é um contrato de emprego, certo? O estagiário, na verdade, ele não tem vínculo com a Previdência Social. Ele, na verdade, normalmente o estudante, o estagiário em tese, ele é um estudante, né? Ele faz estágio em razão da necessidade de qualificação educacional futura, ele tem que se filiar como um segurado facultativo, recolhendo como segurado facultativo, se engravidar, a estagiária vai ter direito à licença maternidade, mas por ser segurado facultativo e não por ser estagiário, certo? Então, essa é a regra lá de Previdência, na verdade. Por quê? Porque o estagiário, ele não recolhe para a Previdência. Mas por quê? Porque ele, em tese, ele é um estudante. Então tá. Então, mas e se eu quiser recolher? Pode? Pode. E se você recolher, você vai ser segurado, você não, né? A segurada aí,
a estagiária vai ser segurada da Previdência, e se ela é segurada da Previdência, quando ela tiver o filho, ela vai ter direito à licença maternidade. Caso contrário, não tem, tá? Infelizmente, tá aí, ó, um benefício que ainda não alcançou as estagiárias, né? Voltando à jornada, gente. Educação especial e anos finais de ensino fundamental, que são as pessoas, os adolescentes, pessoas com menos idade, eles terão uma jornada máxima de 4 horas diárias ou 20 horas semanais. Ensino superior, educação profissional de nível médio ou ensino médio regular poderá ter uma jornada máxima de 6 horas diárias ou 30 horas semanais. Então, é como se trabalhasse aí 6 horas de segunda a sexta, né? Não necessariamente sexta, porque no nosso ramo, direito, o estágio normalmente é de segunda a sexta. Em outras, pode ser um pouco diferente, mas está limitado a 30 horas semanais, certo? Vale destacar, gente, que em alguns cursos, onde há uma mescla, uma alternância entre parte de teoria e parte de prática, né, desde que isso seja previsto no curso, haverá possibilidade de extensão para 40 horas semanais, mas apenas nos períodos em que não houver programação de aulas presenciais. Ou seja, naquelas instituições onde há uma alternância de teoria e prática, de estágio, e não haja aula presencial, poderá subir o estágio até 40 horas semanais. Caso contrário, a gente segue as regras anteriores. Então, vejam que eu brinquei com o Jefferson. Na minha época, eu trabalhava 8 horas como estagiário. E hoje, o limite é de 6. Normalmente, vocês vão ver o indivíduo, normalmente lá no escritório, por exemplo, o estagiário normalmente trabalha, né, dependendo da conversa, ou de 1 às 7, né, 6 horas, ou de meio-dia às 6, normalmente o horário que é combinado lá no escritório, né? Mas pode ser diferente, tá? Pode ser no período da manhã, normalmente não é no período da manhã, porque tem alguns estagiários que estudam durante o dia, né? Lembrando, professor, é devido o pagamento de bolsa ao estagiário? Bom, primeiramente, normalmente o estágio ele recebe. Então, Vanler, como é que o estágio, né, para o funcionário público, né, no judiciário? Normalmente você vai fazer uma prova de seleção. Vai haver primeiro uma convocação, não é um concurso público, mas uma convocação, onde normalmente é feito algum tipo de avaliação. Nessa avaliação, os melhores qualificados serão chamados para estagiar perante o Poder Judiciário, né, perante uma vara civil, perante o Fórum Civil, perante o Fórum Criminal, ou se for outro órgão. Não, funcionário público, normalmente, você diz o estágio obrigatório, né? O estágio obrigatório junto ao NPJ, ele não vai poder atuar nos processos. Então, o que ele tem que fazer? Ele vai fazer apenas a teoria, ou seja, ele não vai atuar no estágio obrigatório da faculdade, mas ele vai fazer peça, simular peça, ele vai simular casos, vai fazer avaliações de processos. Isso será exigido no núcleo de prática jurídica. Agora, como funcionário público, ele não pode exercer o estágio fora da instituição, até em razão da incompatibilidade, assim como ele não pode, como funcionário público, atuar como advogado. Então, ainda que ele venha só simular, né, porque normalmente um professor fica responsável por esses alunos, ele não vai participar, ele fica afastado. Haverá apenas o quê? Apenas o dever de realizar os atos lá simulados. Isso aí no caso da faculdade, tá? Porque já que ele exerce o funcionário público, ele está incompatível para exercer, por exemplo, o estágio no escritório de advocacia. Então não dá. Aí o que ele tem que fazer? Ele faz na faculdade, mas é o quê? Núcleo de prática jurídica. Ou seja, em razão da exigência pelo projeto do curso, o direito ele exige, né, esse estágio, pelo menos o estágio na faculdade, e aí esse indivíduo ele também vai ter que cumprir. A única coisa é que ele não vai participar atuando no processo de maneira direta. Ele vai apenas fazer simulações na faculdade. Certo? Tranquilo? Professor. Claro, se não ficou, a gente explica de novo, não tem problema não. Porque o que acontece?
No caso do funcionário público, ele já tem uma atividade. E essa atividade que ele exerce é incompatível, entre aspas, com a advocacia. Então, ele não pode exercer o estágio, né? O estágio fora da academia. E na academia, ele também não vai poder atuar, por exemplo, estagiário, simulando que ele é advogado. Ele não vai poder pegar processo, ele não vai poder peticionar em processo. Na verdade, ele vai fazer apenas a simulação, certo? Professor, estágio não obrigatório, tem pagamento de bolsa? Tem um pagamento de bolsa. E o estágio obrigatório? Não é obrigatório o pagamento de bolsa, na verdade, para o estágio obrigatório, a concessão ela é facultativa, certo? Lá, que eu tinha mencionado para vocês aí, deixa eu ver quem que tinha perguntado. O prof. Lair, o estagiário ele pode se inscrever como segurado. Depende, Jefferson. Depende do funcionário público. Vou dar um exemplo para vocês do que pode. Procurador do município é um funcionário público? É. Beleza. Ele pode atuar como advogado? Pode. Ele só não vai poder atuar contra o órgão público que ele é procurador. Então, se ele é um procurador do município, ele não vai poder advogar contra o município. Haverá uma incompatibilidade. Mas não é todo funcionário público que vai estar impedido de atuar. A maioria vai estar proibido. Então, por exemplo, eu sou analista judiciário da Justiça do Trabalho. Posso advogar? Não posso. Eu sou juiz. O juiz é um funcionário público? Posso advogar? Não posso. Eu sou Ministério Público. Posso advogar? Não posso. Eu sou escrivão de secretaria no Fórum Civil. Posso advogar? Não posso. Todos incompatíveis. Existem alguns que são possíveis, mas a maioria fica incompatível, tá, Jefferson? Não, sim, por exemplo, o funcionário da Cefaz pode, né? Exatamente o que você observou. O funcionário público pode atuar como advogado dependendo do cargo que ele exerce e da instituição. Certo? Tranquilo? E como eu estava falando ali, né, voltando à primeira pergunta ali do Valaer, o estagiário ele pode se inscrever e contribuir como segurado facultativo do regime geral de previdência social. Então, o estagiário não está obrigado a recolher para a previdência. Se ele não está recolhendo, ele não é segurado, portanto, ele não tem benefício à licença maternidade, salvo se ele contribuir como segurado facultativo, que aí ele vai ser o segurado e vai ter todos os benefícios. Certo? É isso aí, Jefferson. Então, né, se você quer, né, ou se você já é funcionário público, mas quer atuar aí como advogado, vai ter que procurar algum ramo aí que haja essa possibilidade. Pode. Pode atuar como professor, sim, Antônio. Então, por exemplo, tem servidores... Vou dar um exemplo. Vocês tiveram aula com o Luciano, de penal, ou não? O Luciano, por exemplo, ele é um servidor do TCE, TRE, Tribunal Regional e Eleitoral. Ele é servidor público efetivo e ele dava aula. Então, há compatibilidade nessa situação. Aí, nesse caso, ele pode trabalhar. Tá? Agora, como servidor do TRE, ele não pode advogar. Ele pode trabalhar como professor. Agora, o servidor público professor, ele pode advogar? Pode. Dá um exemplo. Existem professores de direito na UFMT, certo? Então, por exemplo, eu tenho diversos colegas, amigos, professores que dão aula na Federal. E eles são advogados. Está impedido de advogar? Não está impedido, lógico, desde que não venha advogar contra a instituição, aí, contra a própria UFMT, né? Senão haverá impedimento. Caso contrário, normalmente o servidor, o professor de universidades federais, eles são bem remunerados e eles voltam os seus objetivos para a área acadêmica e não tem muitos que têm escritório. Mas nada impede deles terem um escritório e serem tocados por um sócio ou algo do gênero, mas não há essa incompatibilidade, tá, Antônio? Então, se ele for professor, servidor público, ele pode advogar, certo? Desde que não seja contra o órgão que ele trabalha. Tenho parente na Cefaz
você faz secretaria de administração, né, Jefferson? Então tem que ver qual que é esse regime que ele está, né? O que acontece? Também vou falar o que acontece em off, tá? Tem muito servidor público, pessoas né, que estão no serviço público, mas tem escritório. Normalmente eles estão exercendo uma atividade mais de maneira irregular, ou seja, por debaixo dos panos. Isso é irregular. Agora, existem algumas carreiras, que eu não sei qual que é a carreira que você está mencionando, que pode estar, inclusive, na Cefaz, que não impede ele de advogar. Só que, então, beleza. Aí, se está liberado, é possível, sim, sem problema nenhum. Só que ele vai ter um impedimento, ele não vai poder advogar contra a Cefaz. É mais ou menos aquele caso do procurador né, que a gente mencionou antes. Não são todos, gente. Eu estou mencionando o que normalmente é a regra. Existem exceções, como eu apresentei do procurador, como o Jefferson apresentou aí da Cefaz, certo? A pergunta, vamos lá. Se o funcionário do TJ perder suspensão do trabalho, ele pode trabalhar como advogado? Aí depende novamente, né? Aí é uma pergunta bem difícil, por quê? Porque tem decisões distintas nesse caso, não é? Por quê? Porque se tem suspensão do contrato de trabalho, ele não está prestando serviço. Mas se for servidor público efetivo, há entendimento que mesmo assim ele não poderia advogar, salvo na situação que a gente acabou de mencionar aí, de situações onde há compatibilidade entre o serviço público, né, e a advocacia. Entendeu? Agora, por que eu estou falando isso? Porque o TJ, né, o funcionário TJ, ele pode pedir uma suspensão por 2 anos, mas normalmente é um serviço não remunerado. E aí, em tese, ele estaria permitido em advogar, né? Depende, isso que eu estou falando, galera. Depende do quê? De qual que é a função. No caso de um funcionário, um servidor público, existe decisões no sentido de não poder mesmo em caso de suspensão, tá? Então, só se ele pedir exoneração. Isso não quer dizer que o indivíduo não possa ter OAB. Vou dar um exemplo. Eu tenho 2 irmãos que são servidores públicos, tá? Nenhum dos 2 pode advogar. Só que acontece, os 2 têm OAB. Tem o quê? Tem né, foram aprovados no OAB, tem cada um seu número do OAB, um está suspenso, ou seja, né, a OAB dele está suspensa, ele não paga nem anuidade, e o outro, que está em vias de aposentar agora, ele pode sim, né, assim que terminar, porque ele paga a anuidade, ele pode, assim que se aposentar, ele vai poder advogar. Isso, Jefferson, na prática é o que acontece, é isso aí. Tem um monte de servidor público que tem escritório com advogados aí da iniciativa privada. Tem um cara lá que é advogado, o cara não pode assinar, ele põe outra pessoa para assinar, né? Então, isso aí é muito comum, muito, muito comum. Infelizmente ou felizmente, né? O problema é que isso aí, se descobrir, pode dar problema, né? Tem gente que aí pode ser acusada de exploração de prestígio, né, junto à repartição pública, né, dependendo também se for uma vez ou outra. Agora, se for de maneira permanente, pode dar dor de cabeça para esse servidor público, inclusive ele pode ser exonerado, porque na maioria existe a vedação expressa, né, dessa situação, né? Então, se tem vedação, naquelas situações que a gente mencionou, Jefferson, eu, você, o Ivan Laera e os outros colegas, se existe a possibilidade de advogar, beleza, risco zero. Agora, aqueles que têm um estatuto como servidor público que é vedado o trabalho, né, de advogado, aí não é possível. Isso aí pode dar assim, dor de cabeça e pode levar à exoneração do indivíduo. Então, vou dar um exemplo, fugindo, não é de advocacia, mas, por exemplo, o policial militar, ele, em tese, ele não pode trabalhar fora do ramo né, fora da esfera pública. Mas, na prática, a gente vê um monte de bico e um monte de prestação de serviço de segurança por policiais militares. Mas, no Estatuto do Policial Militar, pelo menos na maioria, né, espalhados aí, porque é estadual essa regra, existe a proibição de acumulação com outra atividade. No entanto, a gente vê na prática que eles prestam serviços
de vigilância, de segurança privada, e muitas vezes ele ganha e recebem por isso. No entanto, se for descoberto ou algo do gênero, eles podem podem responder um processo administrativo, certo? Então, é porque na prática não tem muita situação. Mas eu vou dar um exemplo que aconteceu há muito tempo atrás, né? Porque eu era estagiário. Não sei se isso ainda acontece hoje em dia, mas é porque o juiz, esse juiz era caxias. O que aconteceu? Ele, né, foi uma reclamação trabalhista, onde um indivíduo que se dizia vigilante entrou contra uma empresa que não recebeu lá as verbas, as terceiras férias, ele trabalhava lá com frequência. O que acontece? Só que ele era policial militar. Por ele ser policial militar, ele não vai ter direito às verbas trabalhistas? Não, não é isso. Porque se ele preencher os 5 requisitos, o juiz do trabalho não pode impedir, porque a lei garante o pagamento das verbas trabalhistas. Ele recebeu as verbas trabalhistas. Mas o que o juiz fez? Sabendo dessa impossibilidade de acumulação, ele oficiou o quartel, né, o órgão da Polícia Militar sobre a atividade desse indivíduo. Não sei se, né, porque na época eu era estagiário, não sei se deu algum problema para ele, mas ele deve ter respondido um processo administrativo. Pode ser que não tenha sido exonerado, pode ser que tenha sofrido só uma advertência ou algo do gênero, mas o juiz fez questão de fazer a advertência junto ao superior hierárquico dele, certo? Se a gente termina o estágio, regra de estágio, então, vamos lá, vamos ver. Isso em razão aí, Vanler, da incompatibilidade de horário, né? Porque, por exemplo, vou dar um outro exemplo. Juízes, eles não podem exercer nenhuma outra atividade que não seja do Poder Judiciário ou a de professor, lógico, e desde que seja compatível o horário. Então, o juiz ele pode ser juiz e professor? Pode. O servidor público ele segue mais ou menos a mesma regra. Ele pode ser juiz ele pode ser servidor e professor, desde que seja compatível com a atividade, certo? Então, eu acabei de mencionar um exemplo, né? É porque vocês não tiveram aula com o Luciano. O Luciano, ele é o quê? O servidor público efetivo do TRE, e ele dava aula de penal e eu acho que de eleitoral. Então, o que acontece? Ele era, lógico, desde que houvesse compatibilidade, ele exercia as 2 atividades. Não acontece, Jefferson. Não acontece. Realmente, não há uma relação normalmente. Por exemplo, quando eu peço meu estágio, o primeiro ato do estagiário, ele vai fazer o próprio contrato de estágio, onde ele vai mencionar a faculdade dele, onde ele vai mencionar lá o escritório, ele vai assinar e eu peço uma chancela de um professor da instituição. Mas isso é raro. Eu faço isso porque eu sei da lei, né? Agora, na prática, isso aí não acontece. De fato, essas obrigações, né, de acontecer, certo? É muito raro, muito, muito raro, tá? O que acontece? Tem decisões que os juízes estão falando que, apesar de ser uma obrigação, se realmente ficar configurado o contrato de estágio, maravilha, ele vai dar validade, mesmo que não haja essa observação daquele termo que é feito entre o estagiário, a parte concedente e a parte concedente é a instituição de ensino. Então, é raro, certo? Não, normalmente eles não observam isso aí, não. Por isso que os juízes, eles, muitas vezes, passam por cima dessas regras. Eles não afastam o estágio. Quando que normalmente afasta o estágio, tá, Jefferson? É quando não observam as outras regras da lei de estágio. Por exemplo, não observa a jornada, não observa o recesso. Quando você está trabalhando numa atividade que não corresponde à sua graduação, ou seja, aquele curso que você está realizando. Então, por exemplo, dá um exemplo. Eu contrato um estagiário lá para o escritório, em tese, já que eu sou um profissional liberal, né, uma pessoa jurídica, onde a exploração de atividade advocatícia, ele tem que trabalhar nessa finalidade. Parecer, elaboração de peça, avaliação de teorias, teses jurídicas, levantamento de mas hoje em dia isso não acontece, não, professor. Caso, tudo isso são situações onde o advogado, né, o estagiário, ele pode atuar.
Agora, se eu pego o estagiário e começo, não, então é o seguinte, você vai começar a fazer a limpeza aqui, ó, você limpa os banheiros ali, você vai limpar a sala ali, depois você escova lá na frente a porta, aí fica muito difícil, porque aí você mudou a finalidade. A atividade que está exercendo não é aquele que ele está se qualificando, isso aqui não é nada a ver, a atividade prática dele não tem nada a ver com a questão teórica. E aí o que acontece? Você vai transformar um contrato de estágio em um contrato de emprego. Mas isso aí é o começo de qualquer estagiário, viu, Jefferson? Eu já bati muito carimbo, na minha época era processo físico, né? Numeração de página, bater carimbo, até ele começar a peticionar, mandar estudar para peticionar, depois você vai começando a fazer, né? Mas tem esses dissabores, sim, né? Por quê? Porque é necessário, né, dentro do escritório. Mas vejam que se tiver atrelado à atividade final, eu estou numerando um processo, em tese está relacionado à atividade, ao curso, né, do estágio, por exemplo, de direito. É diferente, igual eu te falei, o indivíduo vai começar a fazer limpeza. Limpeza não tem nada a ver com o curso de direito. Não que eu tenha alguma coisa contra, desmereça a atividade de quem faça limpeza, não é isso. Na verdade, a gente tem que valorizar todas as funções, por isso que eu amo direito do trabalho. Porque trabalho é meu razão de estudo e eu falo para todo mundo, gente, não tem como todo mundo exercer a mesma função numa sociedade. Tem que cada um exercer uma função para que a sociedade funcione. E todas essas atividades devem ser valorizadas. Mas no contrato de estágio, se eu faço um estágio de direito, não é para fazer limpeza. Se eu estou fazendo limpeza, está havendo o quê? Um desvirtuamento desse contrato. Se está desvirtuando, na verdade, não é um estágio, eu estou sendo, na verdade, contratado como faxineiro, como, sei lá, serviços gerais, e aí eu vou ter direito às verbas de trabalho, não vai ser um contrato de estágio, mas sim um vínculo de emprego, certo? Para terminar a aula, vou falar da terceirização, depois a gente volta. Professor, que aí vai dar tempo. Terceirização. A gente já falou, trabalho temporário é uma forma de terceirização, uma forma especial. Existe a terceirização padrão. Gente, terceirização nada mais é do que uma contratação de trabalhadores por uma outra empresa para a prestação de serviço junto a um tomador. Então, a gente está diante, novamente, de uma relação triangular. E, nesse caso, também tem vínculo de emprego. Do empregado junto à empresa prestadora de serviço. Como é que funciona? A empresa tomadora de serviço precisa de alguns funcionários, vai ou comunica-se com a empresa prestadora de serviço e fala, estou precisando de 2 funcionários aqui para fazer limpeza na minha empresa, beleza? A empresa de trabalho de limpeza, de prestação de serviço de limpeza, vai pegar 2 funcionários que ela tem aqui e mandar lá para a tomadora. Então, é uma relação triangular, uma relação civil entre a tomadora e a empresa prestadora de serviço e uma relação trabalhista entre a empresa prestadora de serviço e o empregado, certo? Então, isso é uma situação de trabalho onde há uma empresa terceirizante e uma empresa que é terceirizada. Uma que disponibiliza o trabalho dos seus funcionários a terceiros e outra que vai receber esses funcionários. Aqui é bem importante, gente, porque até lá a década de 70, a única lei que tratava de terceirização era exatamente a lei do trabalho temporário, mas que era muito restrita porque eram situações excepcionais, como a gente viu, e que poderiam durar até no máximo 180 dias, normalmente 90 dias por mais 90. E o que acontece? Até pouco tempo atrás, toda a disposição sobre terceirização estava em uma súmula do TST, ou seja, quem praticamente legislou sobre terceirização foi o Tribunal Superior do Trabalho, através da súmula 331. No entanto, recentemente, houve o quê? Houve a alteração, uma legislação, houve uma inserção de uma legislação, a Lei 13.429 de 2017, que veio a estipular a possibilidade de terceirização, a prestação de serviço a terceiros, ou seja, a transferência da mão de obra de um trabalhador de uma empresa a terceiro. Qual que é a diferença também trazida por essa lei? Além de criar as regras, ela trouxe uma alteração muito importante. Antes,
Na súmula 331, só era possível fazer a terceirização de atividades meio. Professor, o que é atividade meio? É aquela atividade que não é o objetivo da empresa. Então, se eu tenho uma empresa de construção, eu contratava uma outra empresa para fazer a vigilância dessa minha empresa de construção. Beleza? Beleza. A minha atividade principal na construtora é a vigilância? É a segurança? Não é. Então, era atividade meio. Então, era possível. Agora, existe a possibilidade, inclusive com chancela do STF, de terceirização da atividade fim. Ou seja, a empresa construtora aqui que eu tenho, eu posso contratar outra empresa de engenharia ou outra construtora para prestar um serviço na minha obra? Posso, e não haverá nenhuma irregularidade. Antes era considerado irregular, agora é considerado como terceirização lícita. Vamos lá, Jefferson. Tipo, a administração de uma empresa que vende algo. Não entendi a pergunta. Tipo, a administração de uma empresa que vende algo. Mas ela está vendendo o quê? Ela está vendendo o quê para quem? Isso. Hoje em dia, ela pode passar a administração de empresa para outra se ela entender necessário. Pode fazer a administração de outra por outra empresa. Então, por exemplo, eu tenho aquele exemplo para ficar mais claro. Eu tenho uma construtora. Eu posso contratar aqui uma empresa para ela fornecer engenheiros para mim aqui na minha empresa construtora para fazer, por exemplo, um hall de entrada de um prédio? Posso. A atividade lícita é uma terceirização considerada pelo STF como lícita. Antes, isso não era possível. Só podiam ser atividades que não fossem relacionadas à atividade principal da empresa. Certo? Certo? Então, hoje pode haver, inclusive, a transferência da atividade principal. Certo? Um ponto importante. Apesar da terceirização ela estar ampliada e haver mais situações possíveis, gente, é uma relação triangular. A empresa tomadora contrata a empresa prestadora e a empresa prestadora que tem um empregado com vínculo de emprego vai disponibilizar junto ao tomador. Então, quando esse empregado trabalha, haverá o quê? Ele tem que seguir as ordens estabelecidas pela empresa prestadora e não pela empresa tomadora. A empresa tomadora vai chegar na empresa prestadora e falar: eu preciso de tantos funcionários que vão trabalhar de 8 às 18. Ela estipula a regra para a empresa que ela está contratando. E a empresa contratada estipula essa regra para o trabalhador. Portanto, não pode haver o quê? Não pode haver uma pessoalidade desse empregado terceirizado e nem subordinação em relação à empresa tomadora. Se formalizar a pessoalidade entre a empresa tomadora e o empregado e subordinação direta, esse empregado ele não vai ser, ele deixa de ser empregado da empresa prestadora para ser um empregado direto da tomadora, certo? Então é uma regra bem importante. Não pode haver do empregado terceirizado pessoalidade na prestação de serviço e nem subordinação direta. Então, exemplo, antes de responder a pergunta do João Fernando. Digamos que ele tem um condomínio, sou síndico. Eu chego e contrato uma empresa de limpeza, né? Aquelas empresas de terceirização de limpeza. Beleza. Veja que existe um vínculo do condomínio com a empresa de limpeza. A empresa, eu vou chegar, né, o síndico que representa o condomínio, vai falar: eu preciso de 3 funcionários para limpar o prédio inteiro. Beleza? Maravilha. O que acontece? Mas eles têm que trabalhar de 8 às 18. Tranquilo? Tranquilo. Na hora que ele pede isso, existe algum para o condomínio ou para o síndico que pediu, ele pede para que seja contratada uma determinada pessoa? Não. Importa para o síndico quem que vai fazer a limpeza? Se hoje vai o João, amanhã vai a Maria, depois da manhã vai o José? Não, porque não existe pessoalidade do empregado terceirizado com o tomador. Não tem essa pessoalidade. A pessoalidade aqui é do empregado com a empresa de limpeza. Certo? E assim como não tem subordinação, ele não vai ficar o empregado seguindo as regras diretamente estabelecidas, né, pelo tomador. Então, o tomador viu que o indivíduo chegou atrasado, ele não vai chegar e vai aplicar uma advertência, uma suspensão ou uma demissão. Por quê? Porque esse empregado terceirizado não é seu empregado, ele é empregado da prestadora. Então, ele tem que ligar na prestadora e falar:
não quero mais esse funcionário porque ele está chegando atrasado. Então, ele vai comunicar à empresa prestadora e a empresa prestadora vai advertir, tomar as medidas necessárias contra aquele empregado, certo? A pergunta do João Fernando, é exatamente o ponto que a gente ia entrar agora para encerrar a aula de hoje. Responsabilidade. Gente, na terceirização, a responsabilidade, via de regra, ela é subsidiária. Então, via de regra, a empresa contratante, a empresa tomadora, ela responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas referente ao período que aquele indivíduo trabalhou. Então, digamos aí, trabalhou por 1 ano essa pessoa que faz limpeza junto ao condomínio, primeiro ela entra com uma reclamação trabalhista contra a empresa de trabalho, de prestação de trabalho terceirizado e contra a contratante. Beleza? Beleza. No entanto, quem deve efetuar o pagamento, benefício de ordem, a responsabilidade subsidiária, a responsabilidade principal, na verdade, é da empresa prestadora e subsidiariamente será da empresa tomadora. Só se a empresa prestadora não tiver patrimônio para pagar, é que a empresa, no caso o condomínio, vai ter que arcar, mas desde que limitado a 1 ano, que foi o tempo que esse trabalhador prestou serviço para ela. Então, a responsabilidade, João Fernando, ela é, via de regra, subsidiária. No entanto, poderá ser solidária em 2 situações. 1, quando se tratar de regra de ambiente do trabalho. Se for um acidente de trabalho, solidária. 2, se houver fraude nessa prestação de serviço. Ou seja, se for por exemplo, eu tenho uma empresa, aí eu abro uma empresa, né, terceirizada, para passar todos os meus funcionários para lá, para na hora que eu encerrar o contrato, eu não efetuar os pagamentos, isso é fraude. Aí a responsabilidade é solidária de ambas as empresas. Desculpa. Certo? Então, é excepcional. Via de regra, a responsabilidade é subsidiária. Tá lá no artigo 5º da Lei 6.019 de 1974. Certo? Tranquilo? Tranquilo, gente? Podemos encerrar por hoje? Tá bom? Tá bom? Fechou? Vamos fechar aqui. Vamos abrir aqui de novo para vocês. Gente, quem tiver pergunta, quem tiver à disposição, ou tiver dúvida, ou alguma indagação, esclarecimento, fiquem à vontade, certo? Para fazer agora. Fechou, André fechou, Ariana tá ótimo, Jefferson fechou, Antônio, excelente aula. Antônio, na verdade, cara, é porque eu gosto muito da aula. Não sei tudo, tá? Longe de mim. Mas a gente tenta passar um pouquinho que a gente sabe aí, né, para vocês, tá certo? Uma coisa que vocês devem conhecer esse não é um ditado, na verdade, né? Eu falo que sabedoria não se guarda, ele se transmite, né? Então, gente, um pouquinho que a gente sabe, a gente tem por objetivo explicar. Assim como chegar algum momento, chegar alguma vez, alguma causa que eu não sei, eu vou falar que não sei. Tá bom? Igual, por exemplo, você fala, professor, vamos falar um pouquinho de direito penal. Eu vou desligar a câmera aqui e me esconder. Por quê? Porque eu não sei. Não vou conseguir dar uma resposta satisfatória ou esclarecer uma dúvida de vocês. Sabe um pouquinho de direito de trabalho aí, processo de trabalho e previdenciário. Certo? Então, André, valeu. Antônio, valeu. Jefferson, bom demais. Bruna, obrigado pela atenção. Boa noite. Maxwell, tchau, tchau. Larissa, até logo. Gente, um bom final de semana para todo mundo. E aproveitem para descansar e até semana que vem. Tá certo?